Essa é uma semana que não passa despercebida. Ela mexe principalmente com emoções profundas, com decisões importantes e principalmente com a forma como você se relaciona com tudo, com as pessoas, com o trabalho, com você mesmo. É uma semana de rupturas silenciosas e verdades internas que já não conseguem mais ficar escondidas. Algumas relações podem entrar em crise, algumas ilusões podem cair, algumas escolhas vão pedir coragem, não para reagir impulsivamente, mas para se posicionar com mais consciência. Se você tem sentido um conflito entre segurança e liberdade, entre continuar insistindo em alguma situação ou finalmente escolher diferente, esse céu tem muito a te mostrar. Então vamos olhar juntos para a energia dessa semana. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou astróloga focada em astrologia psicológica, então eu integro astrologia, psicanálise e desenvolvimento emocional. A forma como eu enxergo a astrologia não é determinista. Para mim, o céu não determina o que vai acontecer, o céu revela tendências, fluências, possíveis tensões. Ele mostra quais emoções ficam mais ativadas, quais padrões pedem mais consciência, quais escolhas vão ficar mais evidentes e principalmente como que a gente vai se relacionar com tudo isso, né? Com as pessoas, com o trabalho, com o dinheiro, com o corpo. E o amor aqui, ele não aparece como um tema isolado, né? Os relacionamentos, eu foco bastante em relacionamento e aqui ele não aparece como um tema isolado, mas como um espelho, porque a forma como você se relaciona afetivamente diz muito sobre a relação que você construiu com você mesmo. Então, essa semana traz realmente um céu intenso, profundo, muito revelador e um céu que fala de valor próprio, de liberdade emocional, de rompimento de padrões antigos e amadurecimento nas escolhas. Então, vamos lá, começando com segunda-feira, temos Lua em Touro na sua fase crescente. A lua crescente indica que algo está sendo nutrido, fortalecido, encaminhado para crescer. Touro fala de estabilidade, de segurança, valor, de corpo, né? O nosso corpo, da matéria, do nosso prazer, dos recursos, dinheiro, recursos financeiros. Então, esse é um céu que nos convida a observar com honestidade onde você está colocando a sua energia, onde você está tentando sustentar, o que você quer fazer crescer. Na prática, isso pode aparecer como preocupações financeiras, decisões profissionais, medo de instabilidade ou uma necessidade de mais segurança material. Mas emocionalmente, esse céu toca um ponto ainda mais sensível, no merecimento. Nos relacionamentos, a lua em touro costuma mostrar onde a pessoa permanece não por um desejo genuíno, né, por um amor, mas talvez por medo de perder uma segurança. E aí pode ser uma segurança emocional, financeira, afetiva, enfim. Ao longo do dia, a lua faz quadratura com Mercúrio e com Vênus em Aquário. E isso cria um conflito entre a necessidade de segurança e o desejo de liberdade, autenticidade, verdade. Então, pode haver também ruídos de comunicação, dificuldade de alinhar o que se sente com o que se fala, ou medo de se posicionar e acabar perdendo o outro. Então, esse céu traz uma pergunta importante: você está sendo verdadeiro, verdadeira sobre o que você sente? Ou você está se moldando para não ser abandonada, ou para ser validada, ou para continuar tendo essa segurança? Essa é a reflexão que esse céu pede. E na segunda-feira, a gente vai ter um trânsito histórico. Netuno entra em Áries, onde ele vai ficar por muitos anos. Quando Netuno muda de signo, ele muda o nosso campo emocional coletivo, o pano de fundo invisível, onde decisões, valores e comportamentos se formam. Netuno é o planeta das ilusões, dos sonhos, das idealizações, mas também da anestesia, da fuga, da idealização, da dissolução do eu. Ele mostra onde a consciência coletiva se perde, se confunde ou se entrega. Ao longo dos últimos anos, Netuno em Peixes dissolveu fronteiras, trouxe empatia, sensibilidade, espiritualidade, mas também trouxe confusão, vitimismo, escapismo e dificuldade de assumir responsabilidades. Agora, com Netuno entrando em Áries, algo muda profundamente.
Áries é o primeiro signo do zodíaco e ele fala de identidade, de nascimento do eu, do impulso vital, de coragem, coragem para existir, para se afirmar. E Netuno em Áries inaugura um novo ciclo coletivo onde a pergunta deixa de ser qual que é o sentido de tudo isso e passa a ser quem sou eu dentro disso tudo. E essa mudança marca o fim de um ciclo coletivo de espera silenciosa, sacrifício emocional e idealizações que nos fazem desaparecer. Na vida prática, esse trânsito pede mais protagonismo, menos espera por sinais externos, né? Para aqueles sinais, pelas sincronicidades, e mais ação alinhada à sua própria verdade. No nível coletivo, esse trânsito marca o fim da anestesia emocional, o esgotamento, talvez, daquela postura de vítima, a queda de idealizações que pedem um sacrifício e o início de uma espiritualidade mais ativa. Não é sobre apenas sentir, compreender ou perdoar, é sobre agir a partir dessa consciência, né? Ares pede ação. Então, esse trânsito pode gerar no coletivo movimentos de afirmação de identidade, necessidade de posicionamento, revoltas contra o sistema que anulam o indivíduo, questionamentos sobre quem lidera e quem segue, e uma busca mais intensa por autonomia emocional e espiritual. Talvez agora a gente veja ainda mais um movimento das pessoas se conectarem de uma forma mais direta com a sua espiritualidade, sem precisar de intermediários para isso. Mas é importante entender uma coisa: Netuno não deixa de ser Netuno só porque ele entrou em Áries. Então, isso significa que ainda existe o risco de confundir impulso com algo que eu realmente preciso fazer, né? Com uma verdade absoluta, e às vezes aquilo é só talvez um impulso, uma impulsividade. Risco também de romantizar batalhas que não são nossas e acabar ativando aí nosso guerreiro interior para coisas que talvez não são nossas. A gente acaba entrando em guerras, em batalhas e brigas e conflitos que são do outro. A gente também pode agir movido por ilusões, ilusões de identidade, ou lutar por causas sem uma clareza interna, né? Acaba querendo brigar e lutar, mas falta uma clareza, tem uma confusão, porque Netuno fala de uma nebulosidade. Por isso, o grande aprendizado coletivo desse ciclo é discernimento entre coragem e fuga disfarçada de ação, né? Então, esse é o grande ensinamento, aí, a grande reflexão de Netuno em Áries. E nos relacionamentos, Netuno em Áries muda completamente a dinâmica também. Porque se antes muitas pessoas se anulavam em nome do amor, agora cresce talvez uma inquietação interna que não aceita mais desaparecer. Talvez Netuno em Áries venha despertar a gente nesse sentido também. Então, relações baseadas em dependência emocional, salvamento, sacrifício unilateral, idealização do outro, ou uma espera muito passiva, vão começar a perder o sentido. Netuno em Áries simboliza o fim de um padrão que é muito conhecido, que é a pessoa, normalmente a mulher nesse papel, né? Aquela que aguenta tudo, a que espera, a que acredita que se eu amar um pouquinho mais, o outro vai mudar e eu vou salvar o outro com o meu amor. E agora, talvez o amor comece a ser medido por uma nova pergunta: eu consigo ser quem eu sou dentro dessa relação? Eu consigo estar conectada com a minha essência, com a minha identidade? Eu consigo me autoafirmar dentro dessa relação sem perder minha identidade? Né? Talvez o desejo inconsciente de ser, na verdade, o desejo inconsciente deixa de ser eu quero ser escolhida, eu quero me fundir com o outro e passa a ser eu quero existir inteira, eu quero manter a minha identidade dentro dessa relação. E isso não é egoísmo, né? Significa só que o amor não vai ser mais um local de apagamento, né? A relação não vai mais ser esse lugar onde eu me apago, onde eu me moldo, onde eu vou perdendo a minha essência.
Netuno em Áries ensina que o amor não é a dissolução do eu. Amor é sustentar uma relação onde eu consiga ser eu e onde exista o eu, o outro e o nós, né? Então, resumindo, Netuno em Áries inaugura um tempo em que a espiritualidade deixa de ser fuga e passa a ser coragem de existir. E nos relacionamentos, isso se traduz numa pergunta muito simples, mas muito poderosa também. Aonde eu ainda me abandono para não perder o outro? E como que eu posso manter uma relação que sustente também a minha própria individualidade? Então, segunda-feira, muitos acontecimentos e, claro, esse trânsito de Netuno em Áries, ele vai se estender por muitos anos, né? É um trânsito muito longo e agora é o começo desse despertar, dessa nova energia. E vamos para terça-feira. Marte encontra Plutão em Aquário e ativa temas como poder pessoal, controle, desejo reprimido, compulsões e verdades que não conseguem mais ficar escondidas. É o aspecto mais intenso dessa semana. Na vida prática, esse trânsito pode se manifestar como rompimentos profissionais, necessidade de se posicionar, saída de ambientes tóxicos ou ruptura com padrões antigos. Nos relacionamentos, ele escancara dinâmicas de poder. Então, jogos emocionais, jogos de poder, ciúmes, controle, dependência, vínculos que são sustentados pela tensão. E aqui vale uma reflexão bem profunda, né? Isso é amor ou é apenas uma forma de se sentir conectada? Porque muitas relações sobrevivem não por amor, mas porque o conflito cria vínculo. O ser humano tem uma necessidade de conexão. Nosso cérebro sempre busca isso, porque a conexão acaba ativando áreas no nosso cérebro que estão relacionadas à recompensa e regulação emocional. E o cérebro aprende que qualquer tipo de conexão vai poder suprir isso, né? Ele tenta, de qualquer forma, manter essa conexão, ainda que de formas disfuncionais, né? Então, o cérebro pode aprender que a intensidade, que a tensão, que o conflito é uma conexão. Então, esse trânsito aqui, ele pode gerar crises, sim, mas ele também pode gerar libertações profundas quando a gente começa a compreender e olhar para esses padrões e fazer esses questionamentos, fazer essas reflexões, tudo depende do nível de consciência em que esse trânsito é vivido. E agora vamos para quarta-feira. Quarta-feira, depois, né, de toda essa intensidade, o céu muda de tom. A lua em Gêmeos, ela traz leveza, racionalização e possibilidade de entendimento. É um excelente dia para conversas, estudos, trocas, terapia, escrita, principalmente escrita terapêutica. E na vida prática, isso favorece muito reuniões, decisões, alinhamentos, organização mental. E nos relacionamentos, esse céu ensina algo muito essencial. Não é sobre convencer o outro, é sobre se expressar com clareza sem se anular. Relacionamentos saudáveis precisam de diálogo, né? Não de uma adivinhação emocional. E nesse diálogo, a gente precisa conversar ouvindo o outro, né? Essa é uma outra reflexão. Quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está falando com você, você está ouvindo o que ela está falando? Ou enquanto ela fala, você já está pensando naquilo que você vai responder? Por quê? Porque aquela conversa acaba sendo o quê? Uma tensão. Eu preciso convencer, eu preciso argumentar, eu preciso mostrar que eu tô certa. Só que daí isso não é uma conversa, vira uma briga, né? Se a gente quer resolver alguma situação, a gente precisa ter esse olhar de, peraí, deixa eu ouvir, deixa eu me abrir para entender, para ouvir o que a pessoa está falando, deixa eu pensar o que a pessoa está falando, e aí eu respondo. Agora, se eu me fecho totalmente para o que a pessoa está falando, porque eu já estou tão preocupada com o que eu vou responder, essa conversa ela não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar a nenhuma conclusão. Então, essa é uma grande reflexão para fazer com essa lua em Gêmeos. E na quinta-feira,
Na quinta-feira, temos Lua em Gêmeos também, formando alguns aspectos muito bonitos, maduros, né? Mercúrio com Vênus fala de amor comunicado, de afeto expresso, de uma conexão mais mental. Em Aquário, pede relações baseadas em amizade, respeito, liberdade, liberdade emocional, individualidade. E na vida prática, esse trânsito favorece conversas honestas, acordos, alinhamentos conscientes, né? Então, já pegando o gancho do dia anterior, a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Mas a Lua aqui faz uma quadratura com o Saturno, trazendo uma pergunta muito importante. Isso aqui é sustentável a longo prazo? Então, esse céu pode revelar limites, frustrações, expectativas irreais, e ensina também que o amor verdadeiro, ele não promete aquilo que ele não pode cumprir. Então, a longo prazo, isso aqui que a gente está propondo, isso aqui que a gente está combinando, esses acordos, esses alinhamentos, isso é sustentável? Essa é uma pergunta para se fazer. E agora, indo para o final de semana, sexta-feira, sexta e sábado, isso vai servir tanto para sexta e sábado, porque sábado tá bastante com essa energia também, só sábado à noite que a lua entra em Leão e acaba mudando. Mas na sexta-feira, então, e sábado durante o dia, com a lua em Câncer, a gente entra num território mais sensível, né? A parte mais sensível da semana. Na vida prática, pode haver necessidade, né, de reconhecimento, a gente pode ficar mais sensível, né? Então, ter uma maior sensibilidade. A gente pode focar mais em temas relacionados à casa, família. A gente pode sentir uma maior vontade de desacelerar. E a conjunção da Lua com Júpiter acaba ampliando as emoções, as carências. E os aspectos com Quirón ativam feridas antigas. Pode ser aí medo de abandono, sensação de não ser o suficiente, de não ser boa o suficiente, necessidade de aprovação. E nos relacionamentos, esse céu faz uma pergunta muito central, que é: você ama com a mulher que é hoje ou com a criança que ainda espera ser escolhida ou ser validada ou receber afeto, nutrição, colo? Quem que tá se posicionando mais nessa relação? É você adulta ou aquela criança que ainda tem uma ferida nesse sentido? Então, essa é uma reflexão. Agora, a boa notícia desse dia é que Saturno faz aspectos bem harmônicos com a Lua. Então, isso indica uma chance real de amadurecimento emocional se a gente fizer essas reflexões, se a gente realmente trouxer consciência para esses aspectos e relacionar com os acontecimentos da nossa vida, né? Então, a gente precisa, talvez, né, olhar para a nossa criança interna, cuidar da nossa própria criança interna, parar de pedir ao outro aquilo que eu mesma preciso me dar, né? Essa ferida interna só eu posso curar. Não adianta ficar querendo buscar isso do outro, né? Então eu preciso construir essa segurança dentro. Então é uma reflexão legal para fazer sexta e sábado. E sábado à noite, como eu disse, a lua entra em Leão. Então depois de tanta água e tantas emoções, vem o fogo. E a lua em Leão devolve o brilho, a presença, o senso de valor. E ela lembra que relacionamento saudável não apaga quem você é, né? Ela te fortalece, ela te devolve para si, ela te conecta com a sua essência, com o seu coração, com aquilo que faz a sua alma vibrar, né? Então, essa é a reflexão aí desse sábado à noite de lua em Leão. E finalizando, então, essa semana não é sobre salvar relações a qualquer custo, né? É sobre salvar a si mesma dentro delas. É sobre perceber onde você está, talvez, se traindo para não ficar sozinha, onde você está se anulando, onde você confunde intensidade com amor e onde você já está pronta para escolher diferente, né? E lembrando, muito importante. O céu não decide por você, mas ele mostra com clareza o que você já sabe que precisa ser feito. Então, se esse vídeo falou com você, me conta depois nos comentários qual ponto dessa semana mais te tocou.
E se você gostou de saber sobre as energias dessa semana, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Todo domingo eu vou postar vídeo falando sobre as energias da semana para que você possa se programar melhor, para que você possa aproveitar todas essas energias, as fluências, se preparar também para os aspectos mais desafiadores e principalmente para que você possa fazer grandes reflexões a partir disso. Combinado? Então, até a próxima semana.